Olá, espero encontrá-los bem. Meu nome é Juliana Cipriani e hoje é a estreia do nosso Cinepcast, o nosso primeiro podcast da entidade. E aí a gente vem junto com o podcast a campanha Educação Particular, Valor para uma Vida. E como convidados especiais para iniciar esse podcast, nós temos hoje a presença do nosso presidente, Bruno Loyola Del Caro. Olá, Bruno, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno Loyola Del Caro, presidente do Cinep no biênio 2022-24. E o Eduardo Costa Gomes, que é o nosso vice-presidente. Tudo bem, Eduardo? Tudo jóia, Juliana. Prazer estar aqui. Então nós vamos dar agora início, ao nosso primeiro podcast e para começar com chave de ouro, a gente vai falar sobre essa campanha. Fala um pouquinho para a gente, Bruno, o que seria essa educação particular, valor para uma vida? Conta um pouquinho o que vem trazendo essa campanha para o nosso segmento educacional. Legal, Juliana. Essa campanha ela é fruto de um planejamento estratégico iniciado lá em 2022, que traz novos elementos, novas produções, novos eventos para os nossos associados e, obviamente, para a nossa sociedade educacional do nosso estado. A nossa campanha tem o intuito de valorizar e mostrar a qualidade do ensino na rede privada do Espírito Santo. Então, essa campanha lançada no mês de novembro, a gente vai trabalhar ela dentro dos próximos 2 meses e esse é o grande diferencial que o Cinep trouxe esse ano para os nossos associados. O Cinep ele completa agora no mês de novembro 61 anos de existência, né? E aí é muito bacana estar selando com essa campanha, né, de valorização, mostrando para a sociedade realmente o que o ensino particular tem de melhor. Eduardo, fala um pouquinho para a gente sobre essas novas tecnologias, sobre o diferencial da educação particular para os nossos ouvintes aí, os nossos participantes. É bom, Juliana, entender que quando a gente fala de educação básica e superior, a gente está falando de escolas que vão atender desde 4 meses de idade, né, até a pós-graduação, mestrado, enfim. Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em diferentes ferramentas para cada idade, para cada propósito. A gente vive hoje, né, um mundo muito conectado, até demais às vezes, e atualmente o que a gente mais tem como objeto de estudo e de entendimento são os elementos que trazem a inteligência artificial para dentro das nossas instituições. Isso está cercando todos os ambientes, não só educacional, mas é óbvio que a gente não vai ficar de fora. Então, um dos grandes elementos de estudo e de interesse da gente conseguir a médio e longo prazo perceber quais são os impactos gerados é, de fato, a inteligência artificial. E ela já está incorporada em muitas coisas. Se a gente for pensar, por exemplo, plataformas educacionais que fazem a coleta de dados onde os alunos interagem com atividades, né, com jogos e outros tipos de estratégia, esses dados coletados, os algoritmos já conseguem analisar e devolver para esse aluno, para as famílias, para a escola, relatórios com muito detalhe, com uma precisão maior sobre as deficiências de aprendizagem que precisam ser compreendidas em planos futuros. E a gente também, obviamente, tem as ferramentas que são de domínio público, né, as gratuitas, como o ChatGPT e tudo mais, que ainda para o professor é uma experiência. As ferramentas que antigamente a gente achava, olhava, né, como algo tão inovador, ela deixou de ser para a rede privada há algum tempo. E depois da pandemia, então, nem se fala. Então, o uso de tela, né, o uso de equipamentos de transmissão, o uso de telas para diferentes recursos em sala de aula, isso já está muito bem consolidado dentro da educação. Pegando esse gancho aí que você falou, né, da importância do professor também estar ali interagindo, como que você entende a importância dessa qualificação profissional? O Cinep ele tem investido muito em capacitação, em workshop, fez agora um congresso maravilhoso, né, com mais de 1.000 pessoas. Como que você entende essa importância para esses profissionais? Sem dúvida, esses cursos e esses tempos de opção, de formação que o Cinep consegue trazer, eles geram um diferencial porque a gente atualiza com velocidade os profissionais da educação da nossa rede e até fora da rede, né? Acho que quando a gente promove esse tipo de ação, é para qualquer educador. A gente tem presença de profissionais da rede pública, de profissionais fora do convívio da rede educacional, então a gente consegue, inclusive, agregar mais gente
de outros espaços. E essa atualização em tempo e a hora, ela é necessária porque hoje o tempo para a gente tem uma subjetividade que traz, numa fração muito menor do que antigamente, a necessidade desse professor rever tudo que faz. Então, às vezes, né, a linguagem que ele entende que é adequada para uma sala, as ferramentas que ele estudou no ano anterior para aplicação no ano seguinte, elas se desatualizaram muito rapidamente. Mas eu queria reforçar que, além da questão tecnológica digital, a gente tem que pensar em tecnologia também como outras tecnologias, as mais rudimentares. Né? Para a educação infantil, a brincadeira em si e os recursos de brinquedos mais analógicos, né? O mão na massa, também é tecnologia. Questão lúdica, né? Sem dúvida. Então, a gente tem que pensar que, assim, além do digital, existe muita coisa para se investigar e ajudar a aprimorar dentro das escolas, e o Cinep é parceiro para isso. Maravilha. Pegando agora assim, esse gancho de vocês que são super novos, né, enganjados aí na educação, como que foi a sua trajetória, Bruno? Conta um pouquinho pra gente como que você chegou nessa trajetória educacional. Obrigado, Juliana, pelo novo. A minha trajetória na educação ela é familiar, né? Eu acho que todos nós da educação, na imensa maioria das vezes, é por na via familiar. Então eu venho de fato, de dentro da barriga da minha mãe, quando ia na obra da escola, no município de Serra, uma família de educadores do município de Serra, da rede privada, desde 1979. Mas eu entro mesmo na profissionalização, né? Vamos dizer profissionalização nesse primeiro termo, né? Quando eu vou estudar nessa escola depois, no meu ensino médio. Eu fiz o ensino médio nessa escola da minha família. Então, na hora do recreio e depois do horário de escola, eu participava de algumas atividades da escola, né? Na hora do recreio, na cantina, trabalhando na cantina, e depois do horário escolar, voltava para a escola para poder ir à biblioteca, arrumar os livros. Então, dali, comecei uma trajetória dentro da instituição. Depois passei da formação, né, em pedagogia e em direito, eu passei para secretário, depois para diretor, e aí estou na gestão escolar, né, há um bom tempo, agora em um nível superior, né? Eu lembro do seu pai lá no Cinep, né, seu Maurício, quando eu entrei no Cinep, já tem um tempinho, e aí eu lembro do seu pai lá, assim, muito participativo. Essa participação do seu pai que te levou, assim, a participar também do Cinep, a querer estar ali junto, para poder entender melhor como que funciona? Meu pai sempre foi ativo, né, dentro do sindicato. Então, até em alguns momentos me levava, enquanto estudante, me levava lá em alguns ambientes da nossa entidade. E, obviamente, aí depois, no tempo, né, com a minha atuação dentro da instituição, dentro da minha instituição, da instituição da família, eu passo a me interessar mais por esse ambiente de coletivo, né? Esse ambiente de ajuda coletiva em prol do ensino. Acho que essa aí é a grande característica nossa do Cinep, né? É ter uma ação coletiva para que a gente melhore cada vez mais o ensino. E aí, acho que ensino, que o Eduardo falou, o ensino da educação infantil, a um doutorado, você tem que ter essa coletividade indo junto, porque nós não fazemos, né, educação sozinho. Então a gente precisa ter realmente toda essa coletividade junto. Eduardo, agora a bola é para você. E aí, você foi a Ana Rita, sua mãe, que é, né, uma pedagoga, uma pessoa que estava ali também sempre presente no Cinep, participativa, tem uma história linda lá na escola, foi ela que te incentivou? Sem dúvida. Diferente do Bruno, eu não trabalhava na cantina, só usufruía, né, desde pequeno. Mas eu sou caçula de 5 filhos, né? Meu irmão mais velho teve a experiência anterior de ser vice-diretor, cuidou da escola por muito tempo. Por formação, eu sou oceanógrafo, né? Não tive o mesmo caminho que o Bruno teve. E a experiência foi, óbvio, como aluno na minha própria escola, depois como professor, e aí assumindo direção financeira para depois se tornar gestor. Sem sombra de dúvida, a Ana Rita foi quem conduziu esse processo de maneira inconsciente. Maravilhoso. Né? Ela é psicóloga por formação, na verdade, mas depois com uma especialização para assumir a gestão escolar.
E é engraçado porque dos 5 filhos, só um era administrador, né, que em tese ocuparia esse espaço que hoje eu ocupo parcialmente com essa abordagem mais burocrática de gestão. Lá tem médico, publicitário, cineasta, né? Mas na graduação eu já fiz um trabalho como professor de ensino médio dentro da perspectiva ambiental de formação dos alunos. Então, lá atrás já existia, né, um elemento me captando para dentro do espaço de escola. E é interessante porque a gente, filho de educador, né, eu brinquei da cantina, mas lógico que tive experiências de, com 12, 13 anos, ajudar a digitar número sobre alguma coisa que precisava ser feita. Então, desde pequeno, envolvido muito nisso no trabalho, algo muito natural para a gente, porque a escola, como consome muito nosso tempo, e a gente via nossos pais assim, né, entrando muito cedo, saindo muito tarde, a gente acaba entrando nesse tempo. No Cinep foi uma experiência que sim, também, Ana Rita, mas para além dela, eu acho que os exemplos de todos que participam desse movimento há muito tempo no sindicato são exemplos que a gente começa também a seguir. Então, não só minha mãe, mas outros que lá estavam me incentivando a participar cada vez mais, como todos os últimos presidentes, né, me dando espaço e chamando para participar de algumas ações. Quando a gente olha, a gente já está absolutamente envolvido com esse movimento e aprendendo demais. É uma ótima oportunidade de aprendizado quando a gente está dentro de um grupo tão rico como é o grupo de gestores que compõe o sindicato que a gente tem. Nossa, que bacana. E aí, vamos retomar aqui para as atividades que o Cinep fez agora no ano de 2023. O Cinep fez um congresso, que a gente já falou, né, que foi muito bom. O Encontro de Gestores, tem o Cinep itinerante, nós estamos agora com a jornada de educação inclusiva, que foi muito legal, jornada de matrícula, Cinep Conexão, e aí vem um projeto novo, que é o Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente como que vai ser esse fórum, como que ele vai funcionar, a partir de que ideia ele surgiu. Contem um pouquinho para a gente. Acho que para falar do fórum, a gente pode falar um pouquinho também dessa novidade que nós trilhamos no nosso planejamento estratégico, que é a colocação de mais eventos durante o nosso ano. Esse ano nós também lançamos o Cinep Conexão, que é conectar Norte, Sul e a Grande Vitória, né, dos nossos associados. Nós fazíamos a maioria dos nossos eventos apenas na Grande Vitória e esse ano a gente conseguiu levar 2 eventos, né? Um evento para o Norte, em Colatina, e o outro evento para o Sul, né, em Cachoeiro de Itapemirim, fazendo essa capilaridade, né, dos nossos associados que nós temos de Norte a Sul do Estado. Trazendo a novidade também, né, esse momento que nós vivemos durante esse ano inteiro em lançar um novo produto. E aí nós temos o Encontro de Gestores, que é para a autogestão das instituições. Nós temos o Congresso, que é para toda a comunidade acadêmica, exceto os alunos. E aí a gente se deparou com essa potência, que são os nossos alunos. Então, nos dirigimos, nos debruçamos, trabalhamos muito com a nossa equipe, né, para poder trazer um novo produto para o ano que vem, em abril do ano que vem, ter um espaço dedicado aos alunos. Como nossa rede é uma rede que compõe aí mais de 200 mil alunos, nós não conseguiremos fazer um grande show, né, para 200 mil pessoas. Então, nós escolhemos, nesse primeiro momento, né, nos dedicar às potencialidades do nosso estado e, obviamente, a potencialidade dos nossos alunos. Esses alunos entenderem o que é o nosso estado, não só no âmbito do direito, não só no âmbito da medicina, não só no âmbito da engenharia, mas entender o nosso estado como um todo, do agro à pedra, né, do turismo à ciência aplicada. Então, ter um evento com renomáveis pessoas de cada uma lógico que não dá para fazer todas as áreas, mas esse em especial nós teremos 5 painéis que vão tratar de 5 temas distintos, né, dessas potências que existem no Espírito Santo. Um exemplo grandioso disso é a cidade de Santa Maria de Jetibá, que é um dos maiores produtores de ovos. Então, esse aluno, entendendo e trazendo para a realidade dele, empresarial, esse aluno do ensino médio, essa potência que existe, a gente acha que, enquanto entidade, nós estamos trazendo mais elementos para que ele tome, né,
sua consciência profissional para a sua vida. E desculpa, Juliana, só complementando o Bruno, ele falou que o evento é para ensino médio, né? Então, a gente tem talvez o público mais desafiador para a criação de um evento para aluno. A gente está hoje num contexto educacional de uma reforma de ensino médio, né, que avança um pouco, volta um pouco. A gente sabe, é nítido que o projeto educacional brasileiro, para essa faixa etária, ele precisa mudar, ele precisa ser mais engajador, ele precisa gerar interesse. A gente tem uma sociedade numa velocidade tão grande que informação apenas não faz muito sentido para um evento. Então, quando a gente pensa um espaço que a gente vai ter a entrada eu me lembro exatamente a quantidade de alunos, mas... 1.000 alunos. Eu ia falar em torno de 1.000 alunos. Imagina esses alunos convivendo e interagindo no mesmo espaço, né? Tão rico quanto os profissionais que vão atuar ajudando a pensar sobre as temáticas, são as interações que vão acontecer, né? O aluno de ensino médio, ele carece por ambiente social, o que mais engaja ele é o outro, né? A sua identidade nessa idade. Então, certamente esse evento é o mais desafiador e talvez o mais importante em experiência para a gente modelar os próximos que vão acontecer, porque se você for pensar na entidade que a gente representa, ela não tem aluno, ela tem escola. E as escolas, por sua vez, estão com seus alunos. A gente precisa de uma mobilização das escolas para ajudar no desenvolvimento desse evento. Então, a gente conta muito com a parceria das escolas e, por isso, essa conexão tão próxima que a gente tem com os gestores para fazer o sucesso desse evento. Era exatamente essa a minha pergunta. Eu ia perguntar qual era a importância desse evento, né, para o segmento da educação básica. Sim. Porque a gente vê que quando a gente começou a conversar sobre esse fórum lá atrás, a gente sempre falou assim, o aluno às vezes ele só enxerga profissões como medicina, como ser um advogado, né? E a gente tem um estado com um potencial tão grande, né, que levaria esses alunos a terem uma outra visão de mercado. Sim. Não só para a educação, mas também seria qualificar essas pessoas para o mercado de trabalho de uma forma muito melhor, né, que eles tivessem uma visão muito mais ampla. E eu queria só que você complementasse um pouquinho, Bruno, você aí com a sua visão do ensino superior, como que você enxerga esse fórum? Assim, você vê que existem outros cursos, outras coisas importantes, com outros potenciais de profissão que esse mercado pode oferecer? Essa é a terceira parte, né? Uma parte são os alunos do ensino médio, a outra parte é o empresariado e as autoridades falando sobre esses temas, e a terceira parte é o ensino superior que vai conectar esse aluno ao mercado futuro. Então, nós também da rede privada, teremos lá dentro deste evento as instituições de ensino superior mostrando as tendências, mostrando os cursos, mostrando o que faz, né, para que esses alunos tenham, diante dessa percepção desses temas, as nossas outras instituições de ensino superior vocacionadas a entregar esse futuro que ele vai, né, despertar, ou já despertou, ou irá almejar através desse evento. Quando você fala das profissões tradicionais, eu arrisco a dizer que a gente tem até um cenário um pouco diferente. Talvez as famílias ainda pensem nisso, seus filhos não mais, ou boa parte deles não mais. Não é à toa que a gente vê, né, existe hoje uma tendência talvez uma diminuição da importância para o jovem de um Enem, que é o maior exame seletivo para o ensino superior. Então, além de propor, né, esse encontro, trazendo a universidade, as faculdades, os cursos superiores, trazendo o empresariado e o aluno, eu acho que é um momento de pesquisa para a gente. A gente vai perceber isso melhor. O Cinep se aproximando dos alunos, a gente começa a entender um pouco melhor quais são as demandas em que a gente consegue atuar. Que de longe é difícil, pela rede social, por pesquisa digital, tá legal, mas tendo eles num espaço, propondo dinâmica, interagindo, a potência disso é muito maior. Eduardo, a gente tem feito alguns eventos extra Cinep, né? A convite dos ambientes que a gente frequenta. E ouvindo há duas semanas, mais ou menos há 2 semanas atrás, um empresariado de grandes empresas instaladas aqui no nosso Espírito Santo, e a palavra-chave nesse evento foi capital humano.
né? Que nada mais é do que esse aluno nosso. É aqui que está, que essa potência Espírito Santo, que foi tanto falado pelo governador, que tem que demonstrar, tem que mostrar, tem que colocar mais luz em cima, a gente vai ter que ter, a gente terá que ter cada vez mais, foi unânime, todas as representações de grandes empresas estavam presentes, o capital humano. Então, realmente trazer esse jovem nessa perspectiva, nessa nova perspectiva, vai ser um diferencial e vai ser um desafio. É um programa nosso que vai desafiar o Cinep, né? Mas também eu acho que vai conseguir com que as nossas escolas e o nosso ensino superior tenham essa conexão para trazer aí uma melhoria nesse processo. E sem dizer que trazendo esse jovem, a gente está falando aí de 16, 17 anos, né, 15 anos, a gente está trazendo indiretamente a família, porque a gente replica isso para dentro de casa. E quando a gente fala de capital humano, Bruno, as empresas quando trazem a necessidade de um capital humano de qualidade, né, o profissional que saiba lidar com o desafio, que entenda os caminhos necessários para que ajude no futuro as empresas, a gente está falando de uma formação que ela não é só acadêmica, a gente está falando de coisas que atravessam isso e que faz parte do currículo de escola, mas que hoje também se confunde com o papel de família. Então, a formação básica de um sujeito que passa de maneira cultural, né, entre as gerações, ela também importa muito. Então, a gente precisa frisar que a educação não é só... É uma ciência, mas não é só uma operação técnica de transmitir conteúdos, mas é pensar um desenvolvimento integral desses sujeitos. Como é que a gente faz isso? A gente só faz isso junto, com experiências e juntos. E um evento dessa magnitude, ela sempre envolve a família, né? É bacana que a gente está pensando em algum momento, assim, para que eles levem realmente os pais para estarem lá, para poder fazer esse entendimento. Eles não vão querer muito isso, não. Mas a gente tenta, né, Eduardo? A gente tenta. O nosso papel é esse. Sem dúvida, sem dúvida. Eu brinquei, porque é óbvio que, né, que nessa idade eles querem estar se divertindo e curtindo as coisas com os mesmos. Mas a família, de fato, é imprescindível. Sim. Né? E retomando aí, Bruno falou essa importância aí da fala do governo, né, com relação a essas qualificações. A gente tem visto que o Cinep tem muitas parcerias, a gente tem estendido essas parcerias para diversos outros órgãos e diversas outras empresas privadas também. Como vocês entendem a importância dessas parcerias para o Cinep? O Cinep tem uma envergadura muito grande, né? Isso foi construído aí a muitas mãos. A gente vem num ciclo virtuoso de presidências, vamos colocar aí pelo menos 5 ciclos, né? Eu faço parte da diretoria há basicamente 4 ciclos desse, Eduardo também por aí, na diretoria, no conselho consultivo, em outros ambientes, até mais, mas a gente viu no tempo que isso aumentou, né? Aumentou e muito. E isso é fruto dessa interlocução, competência, associativismo, né, entre as instituições, representatividade, necessidade educacional. Então, a gente tem aí todo um portfólio, né, de entidades que a gente tem um assento ou faz parte, não diretamente, mas indiretamente. Governo do Estado, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, FAPES, Ministério Público, Poder Judiciário. Aí nós temos um rol de locais que o Cinep é demandado. É importante isso, porque isso é onde trata aí dos rumos do nosso Estado. E, mais uma vez, voltando, né? É a educação que vai fazer com que tudo isso realmente evolua de maneira ou mais rápido ou melhor. Se for mais rápido e melhor, melhor ainda. Essa é a nossa tentativa, o nosso protagonismo para poder estar parceiro da sociedade como um todo. Porque o que a gente diz em todos os ambientes desses, que a educação não é a educação da rede pública ou é a educação da rede privada, né? É a educação. A gente representa uma parte de segmento, né? Privado, particular, mas a educação é uma só no nosso estado, a gente quer a melhor possível. Sim, sim. A gente atua num segmento que é essencial para a sociedade. Então, nasceu, já começa a pensar em educação.
seja por uma necessidade da família de um suporte logístico, assistencial nas creches, considerado, a gente sabe muito bem, considerada uma das fases mais importantes de desenvolvimento do sujeito, né, até os 5 anos. E depois essa relação ela vai criando laços muito fortes, né? Ontem mesmo a gente estava em um desses braços de representação dentro da Secretaria de Saúde falando sobre o plano vacinal, né? Então, assim, tem uma articulação muito diversa, né? E eu acho muito interessante, esse é um exemplo pequeno, mas muito claro sobre a importância da educação. Quando a gente vai pensar, por exemplo, no alcance vacinal no Brasil, pelo plano, onde é que a gente tem maior concentração de crianças jovens para que se consiga alcançar, né, o patamar de um percentual de vacinação efetiva para o país? Na escola, que é onde estão todos os dias frequentando. Se a gente depende de que as famílias vão até um centro de vacinação, é muito menos efetivo. Então, assim, um exemplo pequeno, mas é um detalhe da dimensão que a gente tem dentro desse segmento, da importância que ele tem para a sociedade. E aí, se a gente for buscando exemplos aqui, a gente vai ficar o dia inteiro falando, mas certamente a articulação com todas essas representações da sociedade são necessárias, porque quando a gente se depara com um desafio, quando a gente já tem essa conexão feita, superá-lo é muito mais fácil. Né? Então, temos um problema a resolver. A pandemia trouxe isso para a gente de forma explícita, né, emergencial, de uma maneira muito radical, né? Então, a gente, da noite para o dia, tinha contato com o secretário de Saúde, secretário de Educação, com o governador, com o Ministério Público, porque os problemas apareceram. E a conexão fez com que a gente pudesse agir muito mais rápido, né, para ajudar as coisas funcionarem. E essa troca, né, a gente vê que é muito bacana, né? A gente vê isso também lá no Congresso, né? Que a gente atende tantas escolas particulares e a gente viu esse ano a participação de vários professores, vários representantes de secretaria municipal que participaram do Congresso Educacional. Então, eu vejo que a educação realmente do Espírito Santo ela se uniu, né, para melhorar a educação não só do Estado, mas do país, né? A gente vê pessoas vindo de fora para pegar o exemplo do Cinep Espírito Santo, e isso para a gente é muito orgulho, assim, a gente sente muito orgulhoso em ver pessoas entrando lá no Cinep para poder pegar as nossas ideias, para poder entender como que funciona, e a gente está vendo que a gente está no caminho certo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente quais são as expectativas para o ano de 2024. Bom, a expectativa é de mais trabalho, né? Quanto mais portas e quanto mais conexões dessas nós fazemos, mais eventos e mais condições de ir a algum lugar traz para a gente uma, vamos dizer assim, como se fosse gera uma nova expectativa, né? Eu volto a falar desse evento de 2 semanas atrás, que eu até ouvia falar sobre ele, o BaiaS, basicamente um evento que mostra as potencialidades empresariais do Espírito Santo, e que o Cinep foi convidado a estar participando, e aí você vai ao final e vê exatamente por conta dessa posição da melhoria do capital humano. Então, a gente gera novas expectativas, né? Novos desafios. E nós temos uma equipe unida, nós temos uma equipe que é pequena, mas é uma equipe unida que consegue fazer com que o Cinep realmente supere aí as nossas expectativas, nossas obrigações, como diz, obrigações aí nesses eventos. Sem dúvida. A gente sabe que a cada ano que passa, a gente tem mais desafio, né? Existe aquela coisa, nossa, está tão difícil esse ano, né? Mais difícil do que foi antes. Acho que tem essa herança do trabalho que parece cada vez mais desafiador. Talvez seja mesmo, né? E com essa condição da gente atuar com formação, com os eventos aproximando as pessoas, e é importante falar, sabe, Juliana, o Cinep Espírito Santo ele tem uma condição de atuação muito diferente de muitos sindicatos de escolas no Brasil. A gente tem, além da proximidade com as entidades que a gente falava aqui, um grupo de gestores muito próximos. Óbvio, né? Existe concorrência, existe isso tudo, mas há um grupo muito unido. Tanto é que ele viaja junto para conhecer experiências de fora do Brasil, né? Existe missão educacional que a gente vai junto conhecer algumas experiências fora daqui. Então, a expectativa para o ano que vem é continuar fazendo tudo que deu certo nesse ano, potencializando isso que deu, propondo coisas novas, como o evento que a gente falava aqui há pouco,
para dar conta dos desafios que virão e que serão muitos, a gente sabe disso. Nosso imenso país tem desafios educacionais em proporções continentais, né? E a gente não só atuando aqui, é interessante como o Bruno falava, a gente também tem atuação do Cinep fora do estado, né? Agora, semana que vem, a gente tem uma representação junto ao INEP, né? Trabalhando a respeito do Enem. Então, a gente está lá dentro também conversando sobre isso. A gente tem conexões com o Conselho Nacional de Educação para tratar das diretrizes, da forma de organização da educação no Brasil. Então, a gente não olha só para cá, a gente está olhando para o Brasil todo, que além de aprendizado é a possibilidade da gente trazer para os nossos gestores condição de pensar suas escolas a médio e longo prazo. A gente precisa de planejamento, a educação precisa de planejamento bem feito. E para isso precisa de informação e formação. Obrigada, meninos, pelo nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. E eu peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais para mais informações, mais notícias e o nosso próximo episódio. Até lá!